cangaceiro da marca Tortuga de Canoinhas, no estado de Santa Catarina, mostra como os investimentos na bovinocultura são tão interessantes quanto os da soja por hectare naquela região. Destacamos hoje o trabalho do pecuarista Bruno Henrique Tisca na fazenda Duas Marias. Nós temos a honra agora de receber aqui neste episódio o Bruno Henrique Tisca, que é lá da fazenda Duas Marias. Depois ele vai nos contar por que desse nome. Bruno, obrigado por participar aqui com a gente, por esse bate-papo. Eu que agradeço, é um prazer. A Tortuga é nossa parceira aí desde o começo já da minha pecuária. Eu acho que nunca fiz pecuária sem a Tortuga estar presente, então é um prazer estar aqui, conversar com os amigos aí, o Madruga. O pessoal que está aí é uma satisfação. Muito bom ouvir isso. E o Bruno, ele é agrônomo por formação, mas ele é um zootecnista de coração, assim a gente pode dizer. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, até chegar aí nas fazendas Duas Marias e nos contar um pouco desse nome. Me formei em agronomia na Federal do Paraná, mas eu sempre tendi mais à parte de produção animal, mais especificamente a pecuária de corte. E aí, logo que eu me formei, infelizmente meu pai acabou falecendo, e aí eu tinha uma área e eu até tentei outras oportunidades de trabalho como agrônomo, mas aquela área estava lá e eu achei, até a minha esposa deu muito incentivo, e ela falou, não, aquilo é teu, vamos atrás de fazer aquilo produzir e seguir na propriedade da família. E aí a primeira coisa foi pecuária. E aí a gente começou, a princípio não era Duas Marias é o nome das minhas filhas, mas aí a gente namorava na época, a gente logo em seguida casou, e eu comecei a tocar pecuária, mas era uma pecuária mais extensiva, digamos assim, uma pecuária mais tradicional. Então sempre teve suplementação, mas a pastagem não tinha tanto manejo, era um pasto, vamos dizer assim, com uma semente mais tradicional, uma semente saco branco, que falam, né, assim, uma semente barata, não tinha troca de piquetes assim com tanta frequência, a água também era aguada natural, e aí o meu objetivo foi ir aumentando o rebanho. Então comecei ali com 30 animais, no outro ano eu queria 50, 80, 100, até chegar ali no número de 200 animais mais ou menos, e eu não via dinheiro no meu bolso. Comecei a intensificar um pouco mais, mas mesmo assim eu não tinha muita gestão do negócio. Então eu não acompanhava os números, eu não fazia conta, eu não sabia quanto eu gastava por hectare, nem quanto... Eu não tinha balança também, então os animais vinham pesados e eu pesava lá no final só. Era simplesmente uma bagunça que nesse meio período assim as pessoas começaram a observar que eu estava intensificando um pouco mais, meus animais eram muito bons, assim, comprava bons animais, comecei a intensificar mais na pastagem, mas não tinha gestão. E aí eu resolvi parar e voltar atrás um pouco e começar a fazer uma pecuária com gestão, sendo empresa. Entrei no Instituto Integra e conheci o Schacker, e isso foi também um divisor de águas, assim, em levar a pecuária como algo empresarial, né? Você sempre trabalhou com recria e engorda? Sempre recria e engorda. No começo, na verdade, eu era mais invernista, então eu fazia basicamente só a recria, e aí tinha um grande problema, que era a questão do mercado, porque aí eu comprava animais quando todo mundo estava comprando e vendia animais quando a grande maioria das pessoas também estavam vendendo. Então eu tinha um período curto para intensificar e tentar botar um dinheiro no bolso, só que ao mesmo tempo era muito ruim nesse sentido, porque tinha muita oferta, muita compra na época de comprar e muita oferta de venda quando eu ia vender. E aí depois a gente começou, hoje a gente tem trabalhado para conseguir segurar esses animais durante toda a recria e fazer a terminação, pelo menos da grande maioria. Bruno, acho que você já respondeu um pouquinho disso, mas eu queria também que você entrasse mais no porquê você decidiu intensificar tanto sua produção, investir tanto em tecnologia. Você estava me contando aqui, inclusive falou do Integra, participa de vários projetos, é parceiro de várias empresas que têm tecnologia em todos os processos da pecuária, em todas as fases ali de produção. Por quê? É que a pecuária, ela sempre foi algo marginal, em áreas marginais, não tinha muito indicador, ninguém sabia quanto produzia, e hoje muitas pessoas ainda não sabem. Muitas vezes reclamam do preço da arroba, mas nem sabe quanto custa a arroba produzida dentro da fazenda.
Então, a gente vive em um lugar, a nossa região lá é uma região de áreas muito valorizadas. Então, o valor do hectare é muito alto e a soja pressiona muito nesse sentido, porque os arrendamentos de soja são muito altos. Então, se eu não intensificar na pecuária e não tentar ir atrás de ter margem no meu negócio e fazer esse hectare, né, ter uma rentabilidade, não vale a pena. É mais viável eu entregar para a soja, para o arrendamento e simplesmente partir para uma outra atividade. Então tem que intensificar. E hoje vendo os resultados, vale a pena? Com certeza, a gente tem já alguns resultados. O verão a gente começou a intensificar mais a partir do ano passado e eu tive números muito bons, assim, quase equivalentes à soja. E aí isso dá um incentivo a mais para a gente estar aumentando áreas, substituindo áreas que hoje são lavoura, entrar com a pecuária nessas áreas ano a ano, né? Isso não pode ser algo assim também que a gente vai fazer metade da propriedade ou a propriedade inteira. Até o Schacker sempre fala muito em você construir uma ilha de excelência, que é um pequeno local que você vai botar toda a tua expectativa ali. Então ali você vai corrigir muito bem o solo, implantar uma pastagem boa, fazer um bom manejo, fazer de tudo, né, e rezar para que Deus também abençoe, mas para conseguir tirar o máximo possível daquilo e a partir desse momento você tem algo que você pode replicar em outras áreas da propriedade até conseguir fazer toda a propriedade, digamos assim. Então, eu acho que isso é gradativo, mas a pecuária tem um potencial gigantesco e aí a gente trabalha hoje. A água é muito importante, então a água limpa, o bebedouro ali nos piquetes, a troca de faixas com a cerca elétrica, o coxo de mineral ali disponível a todo momento para os animais. Uma boa pastagem? Uma boa pastagem, isso eu falo muito sobre isso. O manejo de pastagens, eu digo assim, o manejo de pastagens é um oceano azul para um técnico, para as pessoas que queiram trabalhar com isso, porque infelizmente a gente vê, o Brasil é top em genética, o Brasil tem uma condição climática muito boa, mas o manejo de pastagem deixa muito a desejar. Você citou o Madruga e ele inclusive tem uma fala que ele foi muito feliz falando aqui no episódio do Noticiário Tortuga, foi que um bom pecuarista ele precisa ser um bom agricultor, ele precisa, né, ter a sua lavoura ali também de pastagem, porque é isso que vai ser a alimentação desse animal, né? Então ele precisa ter um bom cuidado com isso. Com certeza, e no pasto a gente já sabe que o pasto é muito mais barato produzir, o manejo de pasto é muito importante e as pessoas muitas vezes querem comparar a soja, o milho com a pecuária, mas ninguém ou pouquíssimas pessoas fazem o mesmo investimento em pastagem, em correção do solo, para poder tirar resultado. Então a pecuária extrativista ela não pode existir mais. Aquela pecuária a pecuária normalmente, no tempo do meu avô principalmente, você fazia um bom negócio, comprava um gado bem, você deixava aquele animal lá e depois você vendia e você muitas vezes ganhava no negócio. Você comprava bem, vendia bem e ganhava, e o período que o animal ficava ali baixava o peso, subia, e hoje em dia não existe mais isso, porque hoje em dia o preço é muito tabelado, a gente tem as redes sociais, a gente tem vários canais que estão mostrando, então eu não vou conseguir achar um animal para comprar muito barato, muito fora de preço. O animal ele tem um valor, ainda mais se for um animal com uma genética diferenciada, né? E a venda a mesma coisa. Então, se você é dentro da porteira que o negócio tem que acontecer, não existe mais comprou bem, vendeu bem, e se você não for muito intensivo e muito profissional na pecuária, você hoje em dia, esses tipos de pecuaristas vai acabar desaparecendo. Esse é o objetivo do nosso programa, do Noticiário Tortuga, é mostrar exemplos que, assim como os seus e assim como outros pecuaristas que a gente já trouxe aqui no nosso programa, que investem em tecnologia na pecuária e hoje tem aí rentabilidades iguais ou até mesmo acima da agricultura ali por hectare. Então é importante ter esse olhar, é importante também ter esse mesmo investimento, como você falou, da agricultura, né? Ainda mais você que vem aí da agricultura sabe muito bem do que você está falando. Sim, com certeza. O investimento vale muito a pena. Vale muito a pena investir em pastagem, investir em manejo, porque também eu vejo muitas pessoas fazendo boas pastagens. Hoje não é tanto segredo assim, você encontra uma boa semente, você
o brasileiro, assim, o agricultor, ele domina já o plantio, nós temos maquinários de última geração e tudo mais. Mas sem um bom manejo de pasto, tudo isso pode ser perdido. Então, principalmente falando em pastagens de verão, que são muito produtivas, se você não conseguir ter um manejo, muitas vezes eu vejo uma pessoa fazendo um milheto e ele investe ali e deixa passar do ponto, os animais têm acesso a um pasto de má qualidade, sendo que poderia ter aí 90, 100 dias de um pasto de extrema qualidade, botando muito GMD e com uma suplementação boa e água limpa, tendo ótimos resultados. Aí o pecuarista não investe, não tem lucro e acaba cortando investimentos, como por exemplo na suplementação, que é onde ele não deveria mexer. Com certeza, a suplementação é algo que é muito barato comparado ao que ela te entrega de resultado, né? Então, eu sempre digo, às vezes quer economizar em alguma coisa e é muito fácil pagar um investimento. Pagar um investimento em água limpa, que a gente sabe que é de 50 a 100 gramas dia, você consegue incrementar com água limpa. O suplemento também, muitas pessoas acham que é um valor que não vale a pena, mas se você fizer a conta do quanto ele te entrega em percentual do valor aplicado, não encontra nenhuma aplicação que pague o que você recebe em troca por suplementar os animais. Muito bom, Vinícius. Obrigado pela parceria, muito sucesso aí para você e na sua fazenda Duas Marias, que venha Duas Marias aí para suceder esse negócio também. A Maria Rosa e a Maria Flor, na verdade a gente diz que a fazenda Duas Marias existe desde 2022, que foi quando nasceu a segunda Maria, que é a Maria Flor. Então a Maria Rosa e a Maria Flor é uma homenagem a elas, é por elas que a gente trabalha e elas têm um amor grande pela terra, pela pecuária também. E eu espero que no futuro aí elas me sucedam, porque a gente é muito família, a gente gosta de viver lá, de estar lá. E elas gostam do gado, gostam dos cavalos e do quadriciclo também, que hoje é uma ferramenta que faz parte do nosso manejo. Mas é por elas e vamos tentar fazer com que elas sigam o negócio no futuro. Parabéns a todos que fazem esse trabalho de excelência na região e de referência para evoluir também as cadeias produtivas da bovinocultura. E o Noticiário Tortuga aqui no YouTube tem um programa novo de segunda a sexta-feira, sempre às 16h. Você pode também entrar no site noticiariotortuga.com.br para fazer o download da revista Noticiário Tortuga, uma leitura muito importante, muito boa para você.